è Gesù che cercate quando sognate di felicità. È Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate. È Lui la bellezza che tanto vi attrae. È Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso. È Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita. È Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. È Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza per migliorare voi stessi e la società, rendendola più umana e più fraterna. È Lui. Desde que os nossos filhos são pequenos, nós já percebemos alguns traços das escolhas que vão fazer quanto à sua profissão no futuro, através dos dons que eles têm, dos talentos, das brincadeiras, não é mesmo? E quanto à sua vocação na igreja, se serão leigos comprometidos ou celibatários consagrados ao serviço do Senhor, se serão sacerdotes ou se casarão, construirão suas famílias, só Deus sabe. O que nós sabemos é que para que uma plantinha cresça saudável, bonita, dê flores e frutos, ela precisa de uma terra fértil. A terra fértil é a família. Está começando mais um programa Educar na Fé. Algo muito importante na vida dos filhos é exatamente a vocação que Deus deu para cada um. Cada um de nós recebeu de Deus uma vocação, ou seja, um sentido para a vida. Algo que Deus nos preparou para realizar aquilo. Mais do que ser um querer nosso, de que os nossos filhos se realizem na sua vocação, descubram o seu lugar na igreja, é um querer de Deus, porque Deus tem um plano de amor para os nossos filhos. Desde menino, eu queria muito ser padre. Eu até brincava de celebrar missa. Meu irmão era o coroinha e eu era o padre. E foi muito bom, porque tudo aquilo foi cultivando dentro de mim o desejo de ser padre. E mais do que isso, havia a sementinha colocada por Deus e o Espírito Santo foi regando aquela sementinha para que eu, pela graça de Deus, me tornasse padre. Já são 50 anos que eu sou padre. E digo para você, foi muito bom. Eu estava disposto a repetir tudo desde a minha primeira infância, porque ser padre é bom demais. Eu não me recordo de um momento em que eu não queria ser padre. Eu sempre quis ser padre. Sempre fui decidido na minha vocação. E eu tenho uma família muito religiosa, muito presente na vida eclesial, dentro da vida da igreja, e que tem rezado muito por mim. Tenho 2 filhos, Rafael e Kellen. O Rafael hoje está com 20 anos e a Kellen com 18. E a nossa família recebeu um grande presente de Deus, que é o chamado ao sacerdócio. A vocação do Rafael, a gente começou a perceber que ele tinha vocação para padre, ele tinha 3 anos de idade. No aniversário seu de 3 anos estava todo mundo participando, do aniversário, e o Rafael distribuindo
a Eucaristia no meio do aniversário, para todos os convidados. As primas todas dançando e lá no meio delas dando hóstia. O Rafael um dia, no meio da missa, despertou um sorriso muito, muito forte que não parava de jeito nenhum. Então eu disse para ele: Rafael, o que você está rindo? Aí ele disse assim: mãe, é Nossa Senhora que está sorrindo para mim. E desde então eu entendi que Deus está presente na vida do meu filho, com todas as dificuldades que a gente encontra, mas eu sei que Nossa Senhora está presente na vida dele. Eu e meu irmão, quando a gente era criança, ele sempre brincava de missa e me colocava de coroinha nas missas dele. E às vezes eu chamava ele para brincar comigo de casinha e ele falava que só ia brincar se fosse o padre, se fizesse batizados e as bonecas. Juntava os amiguinhos, os vizinhos lá, fazia procissão na rua. Quando eu juntava meus amigos, assim, todos da minha idade, né, os nossos vizinhos, aí a gente fazia a procissão, saía lá de casa. Aí lá tinha um terreno todo vazio que dava para atravessar para outra rua. A gente saía de casa, passava por lá e saía na outra rua. Aí passava nos bares, as pessoas que estavam lá, quando a gente passava na frente, parava, rezava com a gente, daí a gente voltava para casa, terminava sempre com a missa que eu celebrava para o pessoal. Desde pequenininho ele sempre foi com a gente na missa, no grupo de oração. Meu pai e minha mãe, ambos sempre me aconselhando, estando perto de mim, também com o exemplo de vida deles, né? A fidelidade dos dois. Isso também me mostra muito a fidelidade dentro do sacerdócio. Eu sempre tive uma caminhada na igreja, desde minha juventude, no grupo de jovens, e para mim eu vi que foi assim um grande presente que Deus ofereceu para mim e para o meu esposo. Eu tinha muita amizade com o padre na época, o padre Cícero, incentivava também, gostava muito dele. E daí que a gente percebeu que ele foi percebendo que ele tinha essa vocação. Muitos pais não entendem, como eu também não entendi, uma criança brincar com coisas religiosas desde pequena. Foi muito difícil, mas hoje eu vejo a maravilha que Deus tem feito na vida do Rafael. O meu pai, o exemplo de um homem que se doa, e também a minha mãe, o exemplo de uma mulher que reza, né? Sempre em oração, e sempre fala para mim: seja um homem de oração. Sempre quando eu chego em casa, a minha mãe pergunta para mim: e aí, você rezou na capela do Santíssimo, né? Que sempre eu estou lá na paróquia ajudando o pároco. E ela pergunta: você foi lá no Santíssimo, fez a oração? Então minha mãe é uma mulher que me ensina muito a rezar. O Pai sempre presente em tudo que o Rafael faz, ele sempre está presente, sempre apoiando, sempre rezando. Um homem orante, de fé, muitas das vezes dobra o joelho pelo Rafael e também pela Kenny. Meu pai, ele é muito presente, né, na minha vida, também na minha vocação. Sempre quando preciso de ir para algum lugar, algum encontro que tem na igreja, na paróquia, ele que leva, ele é bem presente, né? E sempre quando preciso de uma orientação, às vezes ele pergunta: você precisa de alguma coisa? Tá passando por alguma dificuldade na paróquia? Às vezes, quando eu estou sozinho com ele em casa, às vezes ele pergunta isso para mim. Às vezes eu estou no meu quarto, ele chega, pergunta, um homem muito disponível, né, para me ouvir. O incentivo da gente também, né, tá trabalhando na igreja, as orações em família, o terço todo dia. Então isso fez com que ele gostasse de ir à missa, de rezar o terço. Dom Bosco dizia uma coisa muito interessante, que de cada 4 meninos, pelo menos um tem vocação sacerdotal. Mas Dom Bosco dizia que muitas vezes isso não floresce, não acontece, porque faltou um encaminhamento, faltou um estímulo, faltou desenvolver. Então é algo muito importante. Claro que os pais não podem forçar o filho a querer ser padre, querer ser uma
irmã religiosa, não. Mas se o filho manifesta esse gosto, e é Deus quem põe esse chamado no coração da criança, né? A igreja tem consciência disso. É Deus quem chama alguém para a vida religiosa, né? Uma vida celibatária, uma vida para ser inteiramente de Deus. Se os pais percebem isso, então tem que fomentar isso, criar um estímulo para isso. Infelizmente, muitos pais querem proibir. E na história da igreja está cheia de exemplos desse tipo, né? São Tomás de Aquino, por exemplo, queria porque queria ser sacerdote, mas a família não queria. Chegou a isolá-lo por vários anos, até querer estimulá-los até uma vida de prostituição, para que eles, né, deixassem a vida sacerdotal. Mas ele era tão fervoroso que venceu tudo isso e se tornou esse grande santo doutor da igreja. Então os pais precisam, primeiro, não impedir, não forçar, mas saber estimular, saber encaminhar para a realização dessa vocação tão maravilhosa. Eu sei que às vezes tem pais que querem escolher a profissão para o filho. E comigo já foi o contrário, ele desde pequeno, ele já foi uma decisão dele. Então eu nunca pensei em ele ser outra coisa a não ser padre. E eu sei que às vezes a gente pensa um filho formar um doutor, ser um advogado, para ajudar financeiramente. Mas ele, com essa vocação dele, eu sei que ele está ajudando a salvar almas. Que eu acho que isso é muito mais importante, ajudar a salvar almas. E está alegrando a mim e a Deus com essa vocação que ele escolheu, que ele foi, que eu acho, que eu tenho certeza que desde pequeno, desde o nascimento dele, ele já foi escolhido por Deus. Essa é a presença do meu pai. Também um homem que sempre se coloca à disposição para me ajudar naquilo que eu preciso na vocação. Antes de você formar seu filho na fé, você precisa conquistar o seu filho, conquistar a criança. E não você não conquista um filho com aquilo que você dá para ele, mas aquilo que você é para ele. É onde eu preciso estar, ele vai, ele é presente. Esse é o meu pai, o exemplo que ele dá e a força que ele dá também na minha vocação.